Olá, eu sou Priscila Frais e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para nós mulheres: sapato. Não que faça referência só às mulheres, a homens também, mas nós temos uma fascinação especial por sapatos. Nas escrituras antigamente não existia toda essa variedade de tipos, modelos e cores, mas o conceito é o mesmo. E como a base são as escrituras, a gente vai usar como sempre as escrituras para explicar o significado deste elemento, desse símbolo. Sapato nas escrituras, ele vai te remeter ao nosso comportamento, pode ser a nossa área profissional, vai falar do nosso status, do nosso caminhar, vai falar do nosso destino, como é que está indo a nossa jornada. Dá também uma ideia de como nós estamos espiritualmente. O sapato fala sobre várias coisas. Daí você deve considerar o estilo, o seu ritmo, envolvendo também o sapato, como é que você está caminhando, como é que você se sente com esse sapato e as circunstâncias que envolvem o sapato. Mas eu quero te convidar a vir fazer parte desse canal, aprender a decifrar essas parábolas noturnas e entender a voz, a mensagem de Deus para a tua vida através dos sonhos. Então se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o seu like ou seu dislike, tire as suas dúvidas. Como sempre, a primeira coisa que nós vamos fazer é relacionar o elemento com as escrituras. Então, quando a gente está falando de sapato, o que isso te remete pensando na Bíblia, pensando nas escrituras? Para mim, vem duas coisas à mente. A armadura de Deus, que está lá em Efésios, e também vem a situação de Moisés, que quando ele foi entrar na presença de Deus através da sarça ardente que estava pegando fogo, Deus mandou com que ele tirasse os sapatos. Tudo isso tem um significado. E se isso acontecer em sonho, qual é o significado que isso vai estar te passando? Então, se a gente está falando de calçado, dentro da armadura de Deus, o que esse elemento está expressando dentro desse Efésios 6? Ele está falando de proteção. Então, ele está falando de questões espirituais e está falando de proteção. Então, se o sonho estiver apontando para a área espiritual, você precisa estar calçado para estar protegido. Tá, e no caso de Moisés? Moisés precisou tirar o sapato para entrar na presença de Deus. O que isso significa? Significa que Deus é santo e ele estava entrando na presença de Deus. E nesse caso, o calçado, ele carregava a impureza da jornada, a impureza do processo, daquilo que ele tinha vivido até aquele momento. Então Deus fala para ele: tira as sandálias dos seus pés, ou seja, tira a impureza da tua jornada e entra limpo, entra renovado na minha presença. Outra coisa que o calçado também vai apontar é algo muito importante que está em 1 João 2,6, que fala que nós devemos andar assim como Jesus andou. Então, isso pode estar apontando para o seu comportamento. Você está andando nos mesmos passos da mesma forma que Jesus andava? Esse também é um outro significado para sapato, caminhar. Os pés e o seu calçado, eles também vão apontar para o seu dom, para o seu chamado espiritual. Vem comigo para Isaías 52:7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro, que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião: o teu Deus reina. Então, nesse caso, vamos dizer que você esteja descalço? Isso vai significar que você está despreparado espiritualmente. Coisas que você deve considerar, falando de calçados: qual é a aparência? Qual é o estado? Qual é a sua sensação com esse calçado? Ele está confortável? Um fator interessante que aconteceu quando Pedro estava preso na prisão, no livro de Atos 12, o anjo chega para ele e fala: coloca a tua capa, veste a sua roupa e calça os teus sapatos. Isso quer dizer, calçar os sapatos está preparado para aquilo que vai acontecer. Analise então dentro do sonho o tipo do calçado, o tipo do seu caminhar, se está falando da sua jornada, se está falando o que exatamente que está apontando. Porque pode também estar falando do seu status, da sua área profissional. Eu vou exemplificar aqui algumas circunstâncias ou alguns detalhes que em sonho o sapato pode estar apontando. Vamos dizer que você coloque o sapato de outra pessoa. Pode ser que a mensagem seja: tenha empatia, se coloque na situação, se coloque nos passos da vida dessa pessoa. É possível também que ela esteja precisando de suporte. E se você está dando a ela um calçado, por exemplo, isso significa que você deve ajudá-la no seu caminhar, dando suporte, dando direção, bons conselhos. Baseado em Hebreus 12, 1 e 2, se você estiver usando tênis de corrida, a mensagem pode ser: seja perseverante, não desista, siga o processo daquilo que Deus propôs para a sua vida. E se o sapato estiver sujo? Sujeira, como a gente já citou na questão de Moisés diante da sarça ardente, vai estar falando de pecado,
vai estar falando de sujeira da sua jornada, do seu processo. Isso está grudado na sola do seu sapato. Você se lembra que quando os discípulos deixavam as cidades que não tinham os recebido, Deus mandava que eles limpassem até o pó da sandália? Então a sujeira vai estar falando, não carrega esse mal, essa sujeira, esse pecado junto contigo. E se no sonho você estiver descalço e nu? Isso fala de cativeiro, fala de escravidão, de despreparo. Isso aponta que você está desprotegido, que você está vulnerável. Já se for na área profissional, vamos dizer que você apareça com um sapato sofisticado, um sapato caro. Isso vai falar de reconhecimento, vai falar de promoção, vai falar que você tem sido valorizado. Agora pense comigo, e se você estiver usando um coturno? O que o coturno te remete? Não te remete ao exército? Guerra? Isso vai estar falando provavelmente de algum problema, de batalha espiritual. E o salto alto, que nós mulheres gostamos tanto? Do lado negativo pode estar apontando para a sua vaidade. Mas geralmente, dependendo do tamanho do salto, o que ele vai falar? Vai falar de conhecimento, vai falar de crescimento, vai falar de maturidade, de estar acima da média. Fala de crescimento, de intimidade espiritual. Geralmente vai apontar para coisas espirituais. E o chinelo? O chinelo tanto pode falar de férias, de uma fase de descanso, de relaxamento, ou então, se você estiver, por exemplo, usando o chinelo no seu trabalho, está falando que você está desadequado, que você talvez não esteja levando a vida a sério, que você está muito relaxado. Alguns sonhos que eu já tive foi usando sapatilha de bailarina. Eu não sou bailarina para nada. Mas o que isso aponta? Isso aponta para leveza, isso aponta para um nível superior, mas também fala de esforço. E você já sonhou que perdeu o sapato? Que você está pronta, está arrumada e não sabe onde é que está o seu sapato? Isso vai falar que você está perdido, que você está vulnerável, que você precisa dar um rumo para a sua vida. E se o sapato estiver furado? Isso vai falar de algo desgastado pelo tempo. Talvez uma relação, talvez o trabalho, talvez a sua vida espiritual. Algo precisa ser renovado, algo precisa mudar. Outra coisa com relação tá pronto e não ter os sapatos. Isso também vai falar de você ter as ferramentas, mas não ter usado, não ter se especializado, não tá pronto para aquele momento. Eu tenho 2 sonhos para exemplificar essa questão do sapato, como é que ele funciona. No sonho eu estava me arrumando e no quarto havia um armário grande, branco, e estava em cima, numa parte alta, um sapato lindo, pink, de salto bem alto. Só isso. Nesse caso, o sapato estava apontando para o meu chamado, para um chamado de Deus para a minha vida. Veja que eu estava me arrumando, mas o sapato estava dentro do armário, estava guardado, numa parte alta, numa parte inacessível. A mensagem de Deus naquele momento era: você tem sim um chamado, só que você ainda está em processo de preparação, teu chamado está guardado. Ele não está acessível para você nesse momento. E a cor do sapato era pink, era pink, ou seja, vermelho e branco. Estava falando de quê? O vermelho estava falando do meu chamado e do branco estava falando de um processo de preparação, ou seja, um processo de purificação. E o salto alto estava falando de maturidade, de experiência, de crescimento espiritual. Mas naquele momento, tudo isso, que era a promessa de Deus para minha vida, não estava acessível para mim. No segundo sonho, estava eu e o meu marido, nós tínhamos ido à casa de um casal, pastores, que na época nós convivíamos e nós fazíamos parte da igreja deles. E nós tínhamos ido pescar na casa deles. Mas quando nós chegamos na parte de trás, onde deveria se pescar, eu estava muito sujo, tinha muito barro. E eu caminhava no meio do barro e eu ficava preocupada porque aquilo estava sujando meus sapatos e eu não queria me sujar. E eu fui embora. A mensagem de Deus através desse sonho é: esse ministério, ele está contaminado, ele está sujo. E se você ficar aí, você vai se contaminar também. Sapato, então, fala desses itens que eu falei e a Escritura ainda cita alguns outros exemplos. Mas vamos para o resumo para você entender e gravar qual o significado do sapato em sonho? Aponta então para a sua caminhada, estado atual em alguma área de sua vida, a sua jornada, seu estilo ou maneira de lidar com pessoas e situações. Fala de status, pode falar de sua profissão, grupo de identificação, qual que é a sua tribo. Fala de comportamentos e maneiras de agir. Ele fala sobre direção, sobre progresso, sobre chamado, destino, crescimento espiritual ou profissional, pureza, santidade, emoções, empatia, reconhecimento ou promoção. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?